vocês abram a Bíblia comigo, os que tiverem Bíblia. Se bem que hoje é tudo digital, né? Se puder colocar aqui também, quem não trouxe. A gente não está mais naquela época de você não trouxe Bíblia, não é crente, né? Porque hoje está tudo digital, a gente nem cabe mais esse tipo de comentário. Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, nós vamos ler a partir do versículo 1. Será que tem alguém para colocar aqui? Se tiver, para me ajudar aí. Tá indo, né? Tá bom. Já está aqui, glória, Deus abençoe. A mensagem de hoje, falando sobre esse rei aqui. Rei tão conhecido por todos, ou por alguns. Se você não conhecia hoje, você vai conhecer esse camarada. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías. Repete comigo, profeta Isaías. Filho de Amós. Isso. E disse, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Próximo. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede. Repete comigo, para a parede. E orou ao Senhor. Próximo. E disse: Senhor, eu peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Fala comigo, muitíssimo. Próximo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias. Em outras versões diz que o profeta não tinha nem saído do palácio quando chega a ordem do Senhor. Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos. Próximo. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra. Que ela entre como chuva serôdia no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que vocês leiam comigo outro texto. O outro texto que se encontra em 2 Crônicas, na verdade, segundo livro das Crônicas, versículo 28. Segundo Crônicas 28:1, por favor. Isso. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Próximo. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acais seu filho reinou em seu lugar. Próximo. Não, volta no 2. Isso. E fez o que era reto aos olhos dos... Crônicas 28:1. Crônicas 28:1, por favor. Isso. E tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. 28:2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Balaíns. 3. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Hoje foi me colocado o desafio de ministrar a palavra do Senhor sobre o tema família Nutella, família raiz, né, como a Roberta tinha falado. E é muito importante para mim hoje, porque é como Jó fala, né? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Você falar de família é muito bom. Você pegar na Bíblia as partes teóricas, digamos assim, até práticas, e explanar sobre elas devido uma inspiração divina, ou devido até mesmo um estudo que você fez prévio do esboço que você iria pregar, também é bom, é viável. Estou dizendo aqui que ninguém que não tem uma família com filhos não possa fazer. Não, pode fazer. Só que eu quero dizer o seguinte, que quando você está no time, você consegue enxergar de outra forma. A tua visão muda.
Então falar de família para mim, antes era um desafio, agora é um outro desafio, porque eu tenho propriedade. Por exemplo, essa semana meu filho esteve doente com bronquiolite. Primeira vez, primeiro resfriado. Primeiro desespero. Daqui a pouco ele vai para a creche, é o segundo desespero. E a gente começa a entender o coração de pai. E talvez aquele legalismo que tinha quando era um seminarista jovem, que tinha acabado de... que saía, raça de víboras. Vós quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Você começa a ver, não, Deus é pai, e eu sou pai. Se eu sou pai, eu me peguei um dia com meu filho, numa madrugada que ele estava chorando muito, e eu cantando para ele, eu sou teu pai, se precisar é só chamar. E ao mesmo tempo que eu cantava para ele, Deus cantava para mim, foi uma coisa linda, e aquele quarto virou um culto. Eu até contei para a Roberta essa experiência. E eu chorava e dizia, eu sou teu pai, se precisar é só chamar. E Deus falava, é isso que eu falo para você todos os dias. E você não entendia como você está entendendo agora. Aqui quando a gente entra nesse texto, a gente observa justamente um paralelo entre um pai e um filho, Antônio. A gente tem o rei Ezequias e tem o rei Acais. Às vezes a gente diz, não, mas fulano é assim, eu sou assim, porque os meus pais eram assim. O chinelo da minha mãe era teleguiado e ia me buscar quando fazia a curva. Então do meu filho vai ser a mesma coisa. Não, porque no meu tempo eu não ficava no celular, então ele não vai ficar. Não, mas isso aqui nem existia, né? No meu tempo levava a Bíblia para a igreja. Essa garotada de hoje não quer nada com Jesus porque não leva a Bíblia para a igreja. Claro, é digital, está no celular. Então se for aqueles papiros, colocava nas costas, porque a própria Bíblia que a gente leva hoje é tecnologia se comparada antigamente. Então você compra um rolo, vem igual um doido com aquele rolo na cabeça para a igreja. Só que, quando a gente observa aqui, a gente vê como é que eu posso dizer? Do passado, quando observa, né? Não, porque no meu tempo era melhor. A juventude dizendo, ele não sabe de nada, porque eles não... Quer falar para mim que não é para ficar na internet, você não sabe nem o que é um TikTok, não sabe nem o que é um... Se você for falar de proxy, Python, programação, não sabe nada disso, pô. Só que entra a experiência. Onde que eu quero chegar aqui? Eu vou contextualizar vocês primeiro, para depois entrar no cerne da mensagem. A gente está falando de 2 reis que reinaram em Israel. Israel já estava dividido em reino do norte e reino do sul. E aqui a gente vê o rei Acais. Era um homem que viu seus pais fazerem tudo que era errado aos olhos do Senhor. E não contente, ele me pega, faz ainda pior do que os seus pais faziam. E não só isso, ele faz estátuas. Ele faz 2 estátuas a Balaíns, faz estátuas a ele próprio, e coloca o povo para adorar aquelas estátuas. E não bastasse, os filhos dele quando nasciam, ele pegava um e queimava, em homenagem ao rei Baal, que existia isso. Imagina você pegar o seu bebê e jogar num forno em homenagem ao rei Moloque, que era também em outras nações cananitas conhecidas como Baal. E ele fazia isso porque ele dizia assim, poxa, se nós perdemos a guerra por conta dos deuses pagãos, então os deuses pagãos, por favor, Deus de Israel, ponto, já somos. Então, eu vou fazer um pacto também com o capeta, porque aí nem Deus nem o capeta fica bravo comigo e eu vou embora. Só que não é o que a Bíblia nos ensina. Deus fala que aquele, pois, que não é seu amigo, é inimigo. Não tem como fazer bandeira branca com o mundo. Não tem como a gente, lá na faculdade, no trabalho também, eu digo, não, Senhor, ó, quero cuidar de gente, deixa isso para lá, vamos agora focar aqui, vamos para a faculdade, né? Assim, porque esse tempo é um novo tempo. Aí eu chego lá na faculdade, estou lá, primeira coisa, o camarada senta do meu lado, diz que está indo para a milícia. Eu digo, faz isso não, rapaz. Que história é essa, rapaz? Está aqui estudando, teu pai não sabe, não, porque aqui eu estou com um carregador para vender, estou com uma pistola para vender. Eu digo, que é isso, cara, faz isso não. Aí ele entregou para lá, desistiu. Aí o outro, aí daqui a pouco a pessoa que vos fala cria um grupo chamado Campus com o da Fé. Aí já começa a botar o povo lá e tome palavra, tome mensagem, tome palavra, tome mensagem. Eu digo, Senhor, mas eu estava fugindo, agora eu estou... Que negócio é esse? Por que você está falando isso, Yuri? Eu quero dizer que não é de onde você veio
que dita para onde você vai. O que dita para onde você vai é a partir do momento que você entrega teu caminho ao Senhor e você entende o que Deus quer para a sua vida. Não é porque a família do seu pai fracassou que a sua vai fracassar. Não é porque a família do seu avô era todo mundo separado que a sua vai ser. Não é porque faltava comida na casa do seu que na sua vai faltar. Não, não. Hoje você vai chegar diferente. Você vai se empoderar. No Espírito Santo vai falar assim: eu não aceito essa realidade. A partir de mim muda e daqui para frente vai ser diferente. Porque isso foi o que Ezequias fez. Ezequias, ele pegou uma doença que era para a morte. Agora, você pegar uma doença para a morte já é difícil. Exemplo, um câncer em estado terminal. Câncer já é difícil. Você vai lá pentear o cabelo, vai tomar um banho, passa, tem um caroço que não tinha, peraí. Aí faz uma biópsia, o médico fala: isso aí é negativo. É negativo não, como é que é? Maligno. Isso aí é maligno. Aí a pessoa: pô, mas como assim maligno? Vou no outro médico. O outro médico fala: realmente, o doutor está certo, é maligno. Você tem expectativa de vida de tantos anos. Aí você vai se apegar a quem diante disso? De quem? De Deus. Agora a pergunta é, Bruno, quando vem um diagnóstico ruim, aí você vai se apegar a Deus. Aí Deus fala: tá bom, estou mandando um servo aí falar contigo. Aí você: ô bênção, Deus confirmou, o servo dele vai vir. Quando é que ele vem? Quinta-feira. Aí a pessoa vai lá, faz um bolo, faz um café, diz: não, o homem de Deus está vindo, que Deus falou comigo que ia mandar ele. O homem de Deus entra na casa e diz assim: prepara a tua casa, porque Deus falou que você vai morrer. Agora vai recorrer a quem? Quando o médico fala, a gente recorre a Deus. Quando o diabo fala, a gente recorre a Deus. Quando o inimigo fala, a gente recorre a Deus. E quando Deus fala? Esse homem, nessa situação, ele vê o profeta, ele não pede intermédio do profeta: pô, Isaías, não tem como quebrar um galho com ele, fala com ele que eu... Não. Ele não pede... Sabe, quando o RH fala para você assim: então, cara, tua cabeça vai rolar, porque o teu chefe falou para você que você não vai continuar não, vai ter um corte aí. Aí, em vez de Ezequias falar assim: poxa, tem como tu quebrar uma lá com o cara? Não, fala com ele e tal. Ezequias vai para o joelho, porque ele entende o seguinte: que quem colocou ele naquela empresa foi Deus, e quem tira é Deus. Ezequias entende que quem colocou naquela escola foi Deus, e quem tira é Deus. Ezequias entende que quem deu aquela situação foi Deus, e quem tira é Deus. Ezequias entende que não é profeta A, não é profeta B, não é profeta C, não é professor A que vai te dar uma melhora naquela nota. Poxa, eu estou tão ruim. Poxa, o que eu faço? Vou levar uma maçãzinha para a professora na quinta-feira, porque ela vai me dar aquela... Não, que maçã o quê? Se bem que hoje é Pix, né? Não, que nada. Você pega com Deus, o Espírito Santo me ensina. Outro dia eu estava em casa, eu sou meio curioso. Curioso, não faço nada, essas coisas aí. Mas eu sou curioso. Eu tenho um violãozinho lá em casa. Eu sou aquele instrumentista elétrico. Já ouviu falar de instrumentista elétrico, Emerson? Não? É aquele que só toca vendo a cifra. Acabou a luz, já era. Não sai mais nada, porque ele não consegue enxergar a cifra que está, porque está sem luz. Eu sou elétrico. Mas outro dia eu estava em casa e com meu filho falei assim: poxa, Senhor, me ensina. Eu não sei essa música não, esse louvor não. Aí o Espírito Santo: tá bom, eu te ensino, vai lá, dó. Aí depois si menor. Aí depois vai no mi. Aí depois lá menor. Aí depois volta no dó. Depois si com lá. Depois vai no lá. Quando eu abri os olhos, eu já tinha tocado a música toda, porque o Espírito Santo ele faz assim, ele te ensina, ele te ajuda. Basta você pedir ajuda dele. Hoje a gente vive relacionamentos líquidos. Talvez Acais, que fez aquilo tudo, que deu aquele exemplo todo negativo na vida de Ezequias, Acais não tivesse pensado no tamanho do peso que ele estaria trazendo para toda a existência do seu filho. Mas ainda que ele tenha feito isso, interessante que Ezequias, ele não olha para isso. Ezequias restaura a paz com Israel. Ezequias fala: não, eles fizeram tudo que era errado, mas eu vou fazer o que é certo. Lembro quando eu era pequeno, que minha madrasta, já contei aqui algumas vezes, fazia, acontecia, enfim, do mundo, bebia, alcoólatra. E uma das palavras que eu tinha na minha vida era o seguinte: a minha guerra não é contra ela, a minha guerra é o que está atrás dela, é o que está dentro dela, é o que está usando ela. Talvez na família tem tempo da gente fazer aquele momento de reflexão. Como que estão as coisas?
A empresa tem balanço? Tem. Tem balanço anual? Tem. Por que a família não tem? Por que não tem aquele diálogo? Exemplo, vida prática. Cheguei em casa do trabalho, o Henri, a coisa mais lindinha, deitado na cama. Aí o bebê de pai, não sei o que, fui lá, lavei a mão e pulei em cima dele. A Kênia deixou passar, depois falou pra mim, quando você vier da rua, é o mínimo, né? Tirar o sapato que você já tira, mas a roupa da rua em cima da cama tá de brincadeira. Aí eu falei, foi mais forte que eu, mas tá bom, não vai acontecer mais. São momentos, eu, muito jovem, quando eu casei jovem, porque eu já vou fazer 15 anos com a Kênia. Então, tem que ser um negócio todo, né? Misericórdia, supa, cara. Eu, 15 anos com a Kênia, então comecei jovem o relacionamento. E eu lembro que eu era aquele obreiro elétrico, né? Quem aqui me conhece já sabe que esse velho eu já sou assim, imagina quando era novo. Então eu era aquele cara elétrico e tal. E um dia o pastor ele falava assim: Yuri, tem que pegar essa cadeira aqui e colocar. Quando ele via que ele ia me dar o restante da instrução, já estava com a cadeira lá em cima. Aí não era aí, não, era do outro lado. A proatividade. O pastor falava assim, aí eu já estava com. Falava, não precisa disso, já corre, pega, vai, faz, corre. Aí uma vez uma senhorinha na igreja que eu estava, eu correndo na igreja para resolver não sei o que, ela me parou assim e falou: meu filho, corre na igreja não, isso é tão feio, causa um alvoroço na igreja, todo mundo fica olhando. Aí eu, irmã Vera. Aí eu, amém. Já tomei muito esporro na igreja. Amém, irmã Vera. E nesse tempo que eu estava nessa correria, eu lembro que eu cheguei em casa. Aí a Kênia, a gente morava num terraço, era um quarto só, né, pequenininho, tipo um kitnet, e um terraço em cima com aquela telha de ferro, né, galvanizado que fala, né, André? E a Kênia falou assim pra mim: olha só, amor, tem uma roupa aí, coloca lá em cima para poder secar e tal. Os mais íntimos já conhecem essa história, mas eu faço questão de abrir para os outros. Eu falei, tá bom, tô indo já, que eu tô fazendo não sei o que e tal. Passou. Aí depois ela passa assim para mim e fala: Yuri, pega essa bacia, estende lá, porque não sei o que. Tá bom, tô indo. Aí chegou uma vez que ela parou assim em frente à televisão. Aí falou assim: a gente precisa conversar. Desligou a televisão. Aí, Bruno, quando faz assim, né, a gente já, opa. Então, quando você estiver internado e precisarem trocar suas fraldas, não é o pastor que vai trocar, sou eu. Então, o que eu quero pedir para você é para você pegar as suas roupas, junto com as nossas, e estender lá em cima, tem como? Aí eu, mais uma. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, adolescente, você é tão proativo para a mãe do outro, para a tia que você não conhece, para as pessoas que estão lá fora. E quando sua mãe chega cansada do trabalho, a garrafa está vazia do mesmo jeito que você deixou. Bebeu a água, ela chega com sede, não tem uma água a tomar. A louça está parecendo a Torre de Pisa, lá em cima. Mas quando alguém fala para você: meu filho, na igreja, tem como você fazer isso aqui? Vai lá e faz. Quando o vizinho fala, nossa, ele é tão bonzinho, faz não sei o quê. E a sua mãe, para não te expor de tanto amor que tem por você, fala assim: realmente, meu filho é uma bênção. Mas só ela sabe a dificuldade que ela tem com você dentro de casa, e ainda por cima tem vezes que quer falar mais alto. Nem virou galo, nem virou frango, já quer cantar como galo dentro de casa. Mas fora na rua não é assim. Eu digo isso porque eu sei como é. E também, tendo um pouco, com todo o carinho e respeito que tem a vós pais, é muito triste para um adolescente ver você elogiando o filho do outro, beijando o filho do outro, e você nunca deu um beijo, um abraço no seu filho e falou quanto você ama, que é importante para você. Ah, não, mas ela sabe. Ela não sabe, ela precisa ouvir. Ela precisa sentir. Não, mas sabe, então fale de novo, vai saber mais ainda. Para que não se torne como uma Acais da vida. Porque eles fizeram o que era mal e a Acais continuou fazendo o que era mal e ainda fez pior.
Eu tenho exemplos em casa que eu já vi meu pai pisando no pescoço da minha madrasta em casa. E eu pequeno, observando aquela cena e gritando e chorando. Meu pai já deu um soco no rosto da minha mãe que ela desmaiou. Eu com 6 anos vendo aquela cena, ela desmaiou. Então, o que eu quero dizer para vocês é de quem sofreu e quem viveu no ambiente, mas que em determinado ponto falou assim: ei, Satanás, você está expulso, porque na minha casa não vai ser desse jeito, vai ser diferente. Se na tua família era assim, era até você nascer, até você chegar, até o dia de hoje. A partir de hoje eu declaro sobre a sua vida: a sua casa é um pedaço do céu. Você vai dizer que ama seu filho, você vai dizer que ama seu pai, você vai profetizar sobre a sua família. Você é adolescente, está vendo seu pai passando por dificuldade financeira, você vai botar a mão sobre ele quando ele estiver dormindo, acordado, e vai dizer: pai, eu profetizo prosperidade na sua vida, lá o seu trabalho vai ser melhor, e Deus, se não for lá, vai te dar um trabalho melhor ainda. Deus, Ele te usa para isso. Você acha: não, mas eu não posso, eu não tenho. Ah, mas eu não tenho condições. Você não tem condições, você tem um Deus que habita dentro de você, que usa as tuas mãos proféticas sobre aquele lugar e muda toda a circunstância. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus da família. A Bíblia fala que Deus falou para Abraão: e você será uma bênção, e todas as famílias, e abençoarão, e por causa de você eu abençoarei todas as nações da terra. Antônio, todas as nações, todas as famílias. Antes de Deus se preocupar com o macro, Ele está preocupado com o núcleo familiar que Ele te colocou lá dentro. Tem uma menina aqui, eu não posso dizer o nome porque senão vou expor, mas pequenininha assim, a mãe dela é uma bênção. Chegou para mim, encontrou no shopping outro dia e falou: pastor, ela tem 8 anos, 8. Falou que não gosta da família, que vai embora da família, porque colocaram o nome dela Nananana Pinto. E quando ela fala Pinto na escola, todo mundo fica rindo dela, porque ela tem Pinto no nome. E ela falou: eu digo: minha filha, vai abandonar a família. Não sabe nem o que é isso, gente. E a mãe angustiada: mas pastor, é porque o nome da minha família. Eu digo: ela não sabe o que é família, mãezinha, calma. Ela só não gosta da zoação, não é a família que ela não gosta. Também existe isso. A gente vive num mundo em que... Quando foi a última vez que alguém aqui levou a televisão para consertar o tubo? Não, mas já levou... Não, vamos lá. A de LCD, plasma, quem levou para consertar aqui? Tem quanto tempo, amigo? 6 meses? Quem mais levou para consertar? Já levou tem quanto tempo? 1 semana. Olha só Deus falando. 1 semana, né? Beleza. 2 pessoas. Aqui nós temos um auditório de pelo menos, vamos botar aí, 800% do que vocês são aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque assim como os bens de consumo, Satanás está pregando aí fora. Parece que não está dando certo, deu defeito, troca. Não conserta. Relógio deu defeito, troca. Televisão deu defeito, troca. A câmera deu defeito, pô, fica mais caro consertar do que trocar. Teve um caso aqui na mídia, enquanto eu liderava os adolescentes, que tinha uma câmera que queimou. Aí para repor a câmera, o conserto tinha que ter um seguro, para fazer o seguro do conserto. Se o cara quebrasse, mais ainda a câmera que já estava quebrada, era um negócio desse, né? E ficava mais caro. Aí isso a gente traz para a nossa vida e acha que é mais fácil. Pô, deu uma barriguinha aqui, né? Pô, melhor trocar. Melhor trocar o casal, melhor trocar o cônjuge, melhor trocar a atenção. Ah, meu filho está muito chato, sabe de uma coisa? Eu vou dar Mundo Vita no celular para ele o dia todinho. Toma aqui, fica aí no Mundo Vita. Aí o moleque fica. Aí você desliga a televisão e ele ainda está. Isso é mentira de Satanás. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vale a pena consertar, vale a pena insistir,
vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena buscar, vale a pena sentar, reunir, conversar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para você. Ei, o momento que você está passando hoje pode ser um momento difícil, o momento que você está passando hoje pode ser um momento ruim, mas Deus pega o que é ruim, o que é difícil e usa para a matéria-prima do milagre. Ei, o milagre está chegando, desiste não, vale a pena, não desiste não, vale a pena, não desiste não. Deus ainda vai usar você como referência. Isso é para você passar de fase. Interessante que, pastor, mas não tem jeito, eu já tentei, meus pais não mudam, a vida deles não mudam, não tem como, não tem para onde ir, eu não sei de onde eu tiro esperança, eu não sei para onde eu olho. Olhai para o alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. Quem é esse Rei da Glória? Ei, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Deus forte, todo poderoso, poderoso na batalha. Ei, essa peleja tu não terás que pelejar, porque Deus tem pelejado por vós. Essa guerra da família está vencida em nome de Jesus. O inimigo não vai alcançar as meninas. Vocês vão engravidar no tempo certo, com a família certa, do jeito certo. Os meninos não serão atentados, os meninos não terão nenhum tipo de problema, não será, um homem mau não vão chegar em vocês. A tua casa está cercada e remida. Mas para isso, a gente precisa primeiro ter um compromisso com aquele que nos chamou e nos enviou para um propósito. Sabe por quê? Agora que terminamos essa breve introdução, vamos ao cerne da mensagem. Estou brincando. Sabe por quê? Por que Deus ouviu a oração de Ezequias? Vamos ver? Isaías 38, 1. Se tiver alguém lá, eu acho que não tem, né? Isaías 38, 1. Então vamos ler aqui, ó. Lê aí no celular. Isaías 38, 1. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu, tal. Isaías 38, 3. 3. E disse: ah, Senhor, eu te peço para que me cure, certo? É isso que está aí? Sim ou não? Isaías 38, 3. E disse: ah, Senhor, eu te peço para que me cure. É isso? Hã? Não? Está escrito o que aí? Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade. Vale a pena andar em verdade diante do Senhor. Vale a pena andar verdadeiramente. E a gente, quando olha para a Bíblia, André, a gente tem que olhar o que a Bíblia diz e olhar o que a Bíblia não diz quando diz. A Bíblia fala que ele fala: andei em verdade. É porque tem gente que anda em mentira. Sabe quando você anda em mentira? Quando você vem aqui, levanta a mão, adora a Deus, e isso, aquilo, outro, nem passou do portão. Não espera nem passar do portão. O menino já corre para a cantina: mas meu filho, eu não tenho condições. A senhora é a pior mãe do mundo, não sei o quê. Meu amigo tem isso, tem aquele tênis, a senhora não me dá. Eu estou na pior família do mundo. Sabe o que é isso? É andar em mentira. Porque pula, canta, chora, berra, ri. Senhor, eu queimei os barcos, queimei os navios, queimei as bicicletas, deixei tudo para trás, não sei o quê. Aí chega ali na frente, a mãe fala: minha filha, eu não tenho como. Ah, meu filho, a senhora não trocou meu iPhone para o 17, não sei das quantas. Eu vou morrer, cortar os pulsos. Olha aí, nem saiu. Chantagem emocional, psicológica, coitada da mãe. Meu Deus. Agora, o outro lado também. O pastor está ali,
como é que é? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, o menino saiu da igreja. A mãe está só olhando. Amor de Deus nosso Pai, as doces consolações, amém. Ô, seu amaldiçoado, volta aqui, eu já falei para você. Não esperou nem o pastor terminar a bênção. O que a gente aprende com isso? Ezequias, ele fala: Senhor, lembra-te, eu te peço, que eu andei em verdade nos teus caminhos. Sabe o que é isso? É quando a coisa está ruim, você fala: Senhor, eu não aceito porque, primeiro, eu sou servo teu, eu quero o melhor dessa terra. Segundo, eu sou dizimista fiel, a tua palavra fala para fazer voto do Senhor. Pai, não quero, eu não estou falando de fazer barganha com o Senhor, eu quero um carro novo, senão vou fazer barganha. Não estou falando isso, estou falando quando a dificuldade chegar realmente, fala: Senhor, eu andei com o Senhor. Agora, quem não anda, pode falar isso para Deus? Não pode. Não adianta pular, rir, cantar, dançar, está em todo culto do soltinho, está em toda vigília, está em todo acampamento, se não tem uma vida diante de Deus, se Deus não olha lá de cima como olhou para Jó. Deus ainda zomba da cara de Satanás por causa de Jó. Fala: Satanás, tu estava por onde? Não, estava por aí. Por acaso você viu a Júlia Mengozzi lá? Minha serva, temente a Deus, se desvia do mal, íntegra, fiel. Ouvir esse testemunho de Deus. Ter milhões de seguidores aqui é fácil. Difícil é ter milhões de seguidores lá no céu, quando Deus fala lá: ó, fulano de tal. Deus reúne a comitiva angelical e fala: agora todo mundo, vem cá, presta atenção ali no Emerson. Mesmo cansado, mesmo lá o dia inteiro, tá ali, ó, adorando o meu nome, bendizendo o meu nome. Olha só, olha lá, olha ele. Então, não tem um seguidor, super low profile, perfil fechado no Instagram, mas no mundo espiritual, todo mundo conhece. Quando bota os pés no recinto, Satanás já bate em retirada, não precisa nem fazer oração, porque a própria presença já dissipa todo o mal. Quando chega naquela escola, que bota o pé, o espírito da depressão vai embora. O espírito suicida que estava ali com aquelas crianças, aqueles adolescentes, vai embora. Só por causa da presença, porque o céu te conhece. E o céu valida a tua unção. Melhor ser reconhecido por Deus do que pelos homens, melhor agradar a Deus do que os homens. Quando a gente observa esse texto, caminhando para o final, a gente vê dois homens, um pai e um filho. O filho que aprendeu com o pai a lição de como ele não deveria ser, do que ele não deveria fazer e como ele não deveria agir. Talvez seja hoje o tempo de você abraçar teu filho e falar assim: filho, papai errou muito, mas a partir de hoje Deus escreve uma carta nova, uma página nova, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã, e grande é a sua benignidade. Se você acordou, é Deus falando no mundo espiritual: eu te dou uma nova chance. História é essa de filho não fala com o pai, que não fala com o filho, que não manda mensagem. Que isso? Dentro de casa, na mesma casa, quarto fechado, na mesma casa, quarto trancado, madrugada varada. Está repreendido em nome de Jesus. E Deus quer uma nova história para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Gente, talvez você entrou aqui e falou assim: Senhor, eu fui lá porque eu fui convidado, mas esse negócio de igreja não é muito meu forte, sabe? Não sou muito chegado. Mas meu filho foi, meu sobrinho foi. Ou talvez o seu amigo te convidou, sabe? Esse negócio de igreja, a menina lá da escola me chamou e eu fui. Só que a palavra de Deus, ela diz que Jesus é aquele que tem um livro escrito por dentro e por fora, e é o único digno de desatar os 7 selos. O que é isso, pastor? Isso é que ele tem a história da humanidade gravada na palma das suas mãos. Esse evento hoje, ele não foi em vão, já estava escrito nas mãos de Deus, e Deus já sabia desse encontro que ia ter com cada um de vocês aqui hoje nessa noite. Talvez você pense que veio por acaso, mas Deus falou: não, foi eu que marquei esse encontro com você, eu que quero estar aqui com você. Pastor, mas eu estou sempre na igreja. Eu não estou falando de encontro com a igreja, eu não estou falando de clube social com outros irmãos, não. Eu estou falando de encontro de arrependimento com Deus. Eu estou falando de parar de viver aquela vida meia boca, aquela vida mediana, aquela vida que tanto faz como tanto fez. Não, agora é tudo ou nada. Senhor, ou o Senhor muda a história da minha família, ou então, para mim já era. Mas você diz: não, eu quero que o Senhor mude. A Bíblia diz que Deus fala assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivais.
O ministério de louvor vai cantar um refrão. Enquanto isso, eu não quero fazer um apelo, não. Eu quero abrir uma oportunidade. A oportunidade que eu já tive um dia. A oportunidade, mesmo estando na igreja, como aquela dracma perdida, que foi perdida dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja, eu já não sentia mais, já não chorava mais, já não buscava mais, já não orava mais. Mesmo estando dentro da igreja, a dracma se encontrava na casa, mas estava perdida. Deus fala, hoje é dia de encontro. Hoje é dia de reencontro. Hoje é dia de abraço. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de mudança, de restauração. Ah, pastor, não estou dormindo bem. Você não estava dormindo bem até hoje. Hoje você vai ter uma noite de sono tranquilo.